Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série comentando sobre o livro Dos Meios às Mediações, do Jesus Martim Barbeiro. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo anterior, nós comentamos sobre a ideia de mediações que o Jesus Martim Barbeiro trabalha na obra e também como surgiu uma ênfase em entender como os meios de comunicação criam esse efeito de mediações nas pessoas, sendo uma nova forma de se abordar em relação à anterior, que prezava por uma ideia de hegemonia e de poder por parte dos meios de comunicação. No vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre uma série de autores que o Jesus Martim Barbeiro cita no começo do livro, criando uma perspectiva histórica sobre a formação do conceito de povo, do conceito de massa, do conceito de vulgo, do conceito de alta cultura, de baixa cultura, de poder, de hegemonia. Isso tudo tendo em vista que, para se entender essa relação da sociedade com meios de comunicação, é preciso compreender todos esses viés de como essa perspectiva foi feita por parte de uma série de pensadores. Então, no vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre esses pensadores, e no próximo vídeo a gente vai fazer um comentário geral do que todos esses pensamentos levam para a concepção dessa relação da sociedade com meios de comunicação. O primeiro viés que o Jesus Martim Barbeiro traz foi o do iluminismo. O iluminismo, ele partia do princípio de que a razão deveria ser o grande guia da humanidade. E o pensamento iluminista considerava que o povo, a massa, o vulgo, era caracterizado pela ignorância, e a razão seria algo para poucos. Então, a gente tem, nessa perspectiva, uma visão de povo como uma classe manipulável, como uma classe ignorante, e que haveria um pequeno grupo de elite que seria detentor da razão. Então, você teria uma divisão, de um grupo de elite que seriam os pensadores, os sábios, que deveriam tomar as decisões pela grande massa ignorante. Logo após ali o iluminismo, a gente tem a figura do Jean-Jacques Rousseau, e o Rousseau ele trouxe a ideia de vontade geral. A vontade geral no pensamento do Rousseau é o grande determinante de como deve ser os rumos de uma sociedade. O Estado ele deve funcionar, ele deve seguir de acordo com as diretrizes determinadas pela vontade geral. Então, o Rousseau ele coloca esse povo em primeiro lugar a se falar em política. Esse povo que o iluminismo ignorava, o Rousseau vai colocar como sendo a razão principal de ser do Estado. Então, o Rousseau ele vai inaugurar uma nova visão nos pensamentos das áreas humanas, ao trazer o povo, a população, para um local de destaque. E isso vai se perpetuar ao longo do pensamento romântico. O romantismo, no caso, sendo aqui caracterizado como a linha de pensamento, a corrente estética do romantismo, como a gente vai ter, por exemplo, em autores como Victor Hugo, como Charles Dickens, que em suas obras trouxeram personagens do vulgo, personagens populares com a aura heróica, ou seja, o romantismo pega a pessoa comum, que anteriormente seria caracterizado como vulgar, como ignorante, como incapaz, e coloca no centro das atenções, no centro das expectativas dentro de uma história, como a gente tem, por exemplo, o David Copperfield, do Charles Dickens, ou então o Jean Valjean, do Victor Hugo. Ao longo do século XIX, a gente tem um apogeu
né, a ascensão do capitalismo, e com o capitalismo começa a se configurar uma nova sociedade. Essa nova sociedade capitalista começa a gerar cidades com quantidade maior, cada vez maior de pessoas. Começa a haver uma grande acumulação de pessoas numa mesma região. E com isso começa a surgir um novo fenômeno, que é a chamada sociedade de massas. A sociedade de massas é justamente essa, em que você tem uma quantidade tão grande de pessoas que você acaba até mesmo perdendo um pouco a caracterização das pessoas. O indivíduo, ele de uma certa forma se torna anulado no meio de tanta gente. E nessa sociedade de massa, a gente vai ter também ao longo do tempo o surgimento dos meios de comunicação de massa. Por quê? Como a sociedade começa a crescer de tal forma, o mero boca a boca já não serve mais de parâmetro para as pessoas se manterem informadas. Então, começa a surgir uma indústria de comunicações. Primeiramente com o jornal, mais à frente com o rádio, um pouco depois com a televisão, ou seja, uma indústria de comunicação começou a se formar dentro dessa sociedade de massas. E nessa sociedade capitalista surge um outro pensamento que vai também colocar uma nova visão nessa relação de povo, que é o pensamento marxista. No marxismo, a gente vai ter a divisão da sociedade em duas classes: a classe burguesa e a classe proletária. A classe burguesa, a classe alta, a classe proletária, a classe baixa. Então, no pensamento marxista, a gente vai ter uma divisão clara, que dentro da sociedade existem dois grupos, e um grupo domina o outro, e essa relação é uma relação que tende para um conflito. E o Marx vai trazer uma noção que vai ser muito importante da sua concepção em diante, que é quando ele fala em alienação. O Marx falava que através da alienação do trabalho é que a classe burguesa consegue subjugar a classe proletariada. E esse pensamento, ele se desenvolveu muito, ele foi muito influente em pensadores do século XX, que são também citados pelo Jesus Martim Barbeiro. O primeiro deles foi o Antônio Gramsci, um pensador marxista italiano. O Gramsci, ele pegou essa ideia da alienação e levou e cunhou o conceito de hegemonia. O Gramsci pensava que o capitalismo ele possui uma hegemonia sobre as pessoas, uma hegemonia que está ligada à ideologia. A ideologia capitalista, ela englobou de tal forma as sociedades que você não consegue quebrar. As próprias pessoas pensam pela maneira do capitalismo. Então, o Gramsci vai pensar que para se derrubar o capitalismo, seria necessário derrubar essa hegemonia. De uma forma um pouco parecida também, dentro dessa perspectiva da alienação, a gente vai ter o pensamento da Escola de Frankfurt. Na Escola de Frankfurt, a gente vai ter um termo que é fundamental para os estudos dessa área de meios de comunicação, que é o conceito de indústria cultural. O Horkheimer e o Adorno, eles consideravam que o capitalismo criou uma indústria dentro dessa área de comunicação que ela reproduz a arte, reproduz a informação de uma tal forma que eles se tornam apenas meros objetos de consumo, que eles perderiam a sua aura de inovação, a sua aura de estética, a sua aura libertadora. Então, eles vão pensar que toda essa indústria de comunicação criada, ela está envolvida dentro de uma perspectiva de hegemonia, ela é compromissada pelos valores do capitalismo, com a geração de lucro, e perderia a essência original da arte. Por outro lado, um outro pensador da Escola de Frankfurt, o Walter Benjamin, ele pensou de uma forma oposta. O Benjamin, ele deu muita ênfase em seus estudos para a cultura popular, sobre uma cultura originária da própria população, sobre aquilo que as próprias pessoas pensam e como isso seria a definição das próprias pessoas ao se pensar dentro dessa relação de cultura. Um outro pensador também que dentro da linha marxista teve relevância foi o Althusser, já um pouco mais à frente da Escola de Frankfurt e da época também do Gramsci. O Althusser, ele vai trabalhar esse conceito de ideologia, ele vai pensar que a ideologia ela é
formulada dentro do capitalismo e conta com diversas instituições que vão reforçá-la. E essas instituições que formam essa hegemonia vão ser as escolas, os meios de comunicação, ou seja, que há todo um aparato institucional, tanto público quanto privado, que vão ser responsáveis pela manutenção dessa ideologia capitalista que gera a hegemonia. Já pelo viés de um pensador mais conservador, a gente vai ter o Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset, ele vai considerar que dentro da sociedade de massa você acaba tendo uma valorização do vulgo. Essa massa vulgar, ignorante, começa a ter muita força dentro da sociedade de massa. Ela começa a se tornar muito expressiva, começa a ganhar muita força nos espaços públicos. E o Ortega y Gasset, que era um pensador elitista, ele pensava claramente que existe uma elite intelectual e que existe uma classe vulgar e que essa classe vulgar estaria ultrapassando a preponderância dessa elite intelectual. E isso poderia acabar levando para a barbárie. Agora vamos falar sobre os pensadores mais a segunda metade do século XX que o Jesus Martim Barbeiro cita. Primeiramente, a gente vai ter o Foucault. O Foucault, ele teve uma ideia muito inovadora que ele partiu do princípio de que poder não é uma relação em que um forte subjuga um fraco. Ele considera que o poder, na verdade, é uma espécie de teia de relacionamentos em que o poder circula das muitas formas. Então, aquele que tem o poder não apenas necessariamente vai exercer o poder. O dominado vai ter também um contrafluxo de poder, a qual esse elemento mais alto teria que responder. Então, o Foucault ele dá uma nova ênfase ao se pensar em relações políticas. Então, a hegemonia não é meramente um grupo forte subjugar um grupo fraco. A hegemonia, na verdade, é uma relação muito mais complexa de relações de poder que vão sendo exercidas em diversas direções. Um dos pontos que o Foucault vai trabalhar ao falar dessas relações de poder e também sobre a questão de uma hegemonia é o que ele chamava de discurso. Ele fala que toda época tem um determinado discurso e esse discurso vai gerar as relações sociais, as relações econômicas e toda a forma em que as relações de poder também vão funcionar dentro de uma sociedade. Já o Pierre Bourdieu, ele vai trabalhar esse conceito de que existe uma classe de elite e uma classe popular, e ele vai pensar também sobre aspectos de hegemonia. É que ele vai dar ênfase a essa ideia de hegemonia ao falar sobre o gosto, os gostos. Ele coloca que o principal aspecto da definição entre uma classe de elite e uma classe popular pode ser percebido pelos gostos das pessoas. A classe alta vai gostar de música clássica, a classe popular vai gostar de música de massa. A classe alta vai gostar de teatro, a classe popular vai gostar de filmes que passam na TV ou de novelas. A classe alta vai gostar de um vinho refinado, a classe baixa vai gostar de cerveja. Ou seja, você vai ter dentro do âmbito de uma estética a diferenciação entre aquilo que é de elite e aquilo que é popular. E isso faz uma enorme diferença quando a gente vai pensar dentro de aspectos de meios de comunicação. Um outro pensador também muito relevante para essa área foi o Edgar Morin. O Edgar Morin ele fez muitos estudos na área de semiótica em cima de meios de comunicação, como no cinema, na televisão, nos meios de comunicação. E ele foi justamente trabalhar sobre como as diversas formas de mensagens enviadas, como isso está repleto de signos, esses signos passam muitas mensagens, dizem vários valores, várias ideias, e isso vai interagir com a sociedade, vai gerar desde a recepção até a repugnância, até o questionamento e etc. E por último, a gente pode falar também do Jean Baudrillard, que foi um filósofo francês que estudou muito a ideia dos meios de comunicação gerando uma espécie de simulacro de realidade. Quando você vê um jogo de futebol na TV, você não vê apenas o futebol na TV, você vê um simulacro. Aquilo que está passando na TV é mais do que uma reprodução da realidade. A comunicação ela gera
um simulacro de realidade, é esse simulacro que vai estar sendo absorvido, recebido pelas pessoas. Então, pessoal, a gente fez aqui uma análise dos autores que o Martim Barbeiro apresenta para essa concepção dessa noção de povo, poder, hegemonia. E no próximo vídeo a gente então faz uma parte de como isso tudo foi relevante para o pensamento na área da comunicação. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo encontro.